E agora no esporte a gente começa com atualizações do Catarinão. O Barra publicou ontem uma nova nota oficial afirmando que entraria com o pedido na Justiça Desportiva de Santa Catarina para a impugnação da partida contra o Caravaggio em Nova Veneza, em razão dos fatos relativos ao duelo. A equipe teve um gol que garantiria a vitória e a classificação, que foi anulado após o apito final. Segundo a nota, a diretora jurídica do clube, Keila Pereira, confirmou que protocolaria a medida jurídica cabível e informou que, para representar o clube perante os tribunais desportivos, contratou um grupo de advogados para se juntar à equipe de seu escritório. Na tarde de ontem, o diretor do Departamento de Arbitragem da Federação Catarinense, Kleber Lúcio Gil, concedeu uma entrevista coletiva online para falar em nome da entidade sobre essa questão. A entrevista foi para, segundo ele, esclarecer questões técnicas sobre as regras. A regra 5 da regra do jogo prevê que se o árbitro já tiver reiniciado o jogo ou já tiver sinalizado o fim do primeiro ou do segundo tempo, incluindo a prorrogação, e tiver saído do campo ou suspendido definitivamente o jogo, ele não poderá mudar a decisão de reiniciar o jogo, mesmo que perceba que a decisão era incorreta ou que receba indicação de outro membro da equipe de arbitragem a respeito disso. Então, o primeiro ponto, e para deixar claro, que a regra já deixa bem claro que existe uma condicionante. O árbitro, após terminar a partida e sair do campo de jogo, ele não poderá mais rever as suas decisões. Então, nesse caso, nesse fato específico, a equipe de arbitragem, bem como todos os jogadores, permaneceram dentro do campo de jogo e a informação e a decisão que foi tomada dentro do campo de jogo. A equipe de arbitragem, no momento do gol, sinaliza que ele foi válido. Nesse vídeo, por outro ângulo, dá para ver que o bandeirinha também corre para o meio do gramado, apontando que seria gol. Kleber destacou que os árbitros assistentes podem prestar informações sobre lances que o primeiro árbitro possa não ter visto de forma precisa e ele, com isso, pode alterar sua decisão. Nesse caso, nós tivemos um erro de procedimento gestual, né, onde as equipes sabiam, mas quem estava por fora, né, torcedores, a própria imprensa, não tinha noção do que estava acontecendo. E esse é o grande problema dessa situação e dessa decisão tomada. Então, e ali fala, a equipe de arbitragem tem responsabilidade, mas ele não será responsável por qualquer tipo de prejuízo que aconteça com quem quer que seja, caso ele tome uma decisão baseada nas regras. E mesmo que ele não cumpra os procedimentos normais, o mais importante é que a regra seja preservada. Então, erros de procedimento, no sentido de externar e dizer que o gol foi anulado ou o gol foi validado, são erros gestuais. Ele não pode cometer um erro que fira a regra do jogo. Enquanto isso, a Federação Catarinense já divulgou as datas oficiais das quartas de final, fase que acontece com jogos únicos. O primeiro na ressacada em Floripa, o clássico da capital entre Avaí e Figueirense, 4h30 da tarde de sábado. 6h30 da noite, o Brusque recebe a Chapecoense. Já no domingo tem Santa Catarina contra Marcílio Dias no Alfredão, às 6 horas da noite. E às 7, o Criciúma recebe o Joinville. E agora a gente vai falar dos números da primeira fase do Catarinão. 5 times terminaram essa etapa do estadual sem perder nenhum jogo em casa. E o Santa Catarina foi o melhor mandante. O time de Rio do Sul teve 5 jogos em casa, 4 vitórias e um empate, conquistando 13 pontos. Com isso, teve 86,6% de aproveitamento em seus domínios. Aliás, a equipe não perde no Alfredão desde que entrou na Série C do Catarinense. Também não perderam em casa na primeira fase do Catarinão desse ano Joinville, Marcílio Dias, Chapecoense e Barra. O que teve melhor aproveitamento depois do Santa foi o Marcílio, com 66,6%. O Santa também teve o melhor ataque até agora na competição, ao lado do Figueirense. Foram 19 gols marcados. O Criciúma, que aparece na sequência, fez 16. Contribuindo com isso, a equipe tem um jogador entre os artilheiros do campeonato. Alex Gonçalves fez 5 gols, o mesmo tanto de Marlisson e Nicolas, do Figueirense, e Christian Renato, do Joinville. Ao lado de Criciúma e Avaí, o Santa foi o time com mais vitórias nos 11 jogos da primeira fase, com 5 conquistadas. E só foi superado 2 vezes, sendo um dos times que menos perderam, atrás apenas de Criciúma e Chape, que tiveram só uma derrota.